Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de ciências. Eu sou o professor João Paulo e essa aula é destinada às turmas do terceiro ano A e B da escola Elze Lima Verde Montenegro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo com os animais, lembrando que na aula passada nós falamos sobre a alimentação dos animais e o ambiente em que eles vivem. Quanto à alimentação, nós vimos que os animais podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros, e quanto ao ambiente em que vivem, podem ser terrestres, aéreos ou aquáticos. Hoje nós vamos falar sobre os animais vertebrados e os animais invertebrados, começando pelos animais vertebrados, que são aqueles que possuem vértebras, ou seja, os ossos que formam a coluna vertebral. Você pode fazer a associação desse nome, vertebrados, com vértebras. Animais vertebrados possuem vértebras. E o que são essas vértebras? São os ossos que formam a coluna vertebral. Aqui nós temos o exemplo de um cachorro, e aqui você pode observar nessa imagem abaixo a coluna vertebral dele, começando aqui em cima e se estendendo. Para você visualizar melhor uma coluna vertebral, vamos mostrar aqui a coluna de um ser humano. Aqui é um esqueleto humano visualizado de frente e aqui a parte de trás. Essa parte aqui, pessoal, ó, é a coluna vertebral. Começa aqui em cima e vai descendo. Ó. Coluna vertebral. E as vértebras são esses ossinhos. Ó. Cada ossinho desse é uma vértebra. Portanto, os animais vertebrados são os que possuem vértebras. E essas vértebras formam a coluna vertebral. De uma maneira bem simples, nós costumamos dizer que os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos. E os animais invertebrados são o contrário, são aqueles que não possuem coluna vertebral e crânio. Aqui nós temos o exemplo de águas-vivas, que são animais que não possuem nem a coluna vertebral, não possuem essa estrutura, e nem o crânio, que é essa parte aqui. Então, os animais invertebrados, eles nem possuem a coluna vertebral e nem o crânio. Popularmente, nós costumamos dizer que eles não possuem ossos. As características dos animais vertebrados. Bom, a primeira é a presença de medula espinhal e coluna vertebral. Nós já vimos anteriormente que os animais vertebrados possuem vértebras. Pode observar aqui, ó, que essa parte branca, esses ossinhos brancos aqui, ó, são as vértebras. Aqui é a coluna vertebral desse animal. E a medula espinhal, essa parte aqui, ó, esse caminho, ó, isso aqui é a medula espinhal. Ela é essa porção alongada do sistema nervoso central. Ela se localiza dentro da coluna vertebral. É responsável pela comunicação do cérebro, que fica aqui, com diversas regiões do organismo. Outra característica dos animais vertebrados é a presença de músculos e esqueleto. Mais uma vez você observa, para você observar melhor, olha aqui, ó, o esqueleto. Os animais vertebrados possuem esse esqueleto, que nada mais é do que um conjunto de ossos que compõe o corpo e tem como funções a sustentação, a locomoção e a proteção dos órgãos vitais. Mais uma característica dos animais vertebrados é o sistema nervoso desenvolvido. Sistema nervoso recebe aqui os estímulos do cérebro, tem a medula espinhal, toda essa parte laranja é o sistema nervoso. Ele que é responsável por todos os comandos que os animais fazem. O cérebro envia o comando, por exemplo, andar. E esse comando ele vem aqui
pela medula espinhal e vai chegar até a patinha do animal para ele executar. Então, os animais vertebrados possuem um sistema nervoso desenvolvido. E eles também têm crânio. A presença do crânio, que é aquela estrutura que fica aqui na parte da cabeça, que protege o cérebro. Agora, as características dos animais invertebrados. Eles possuem ausência de coluna vertebral, enquanto os animais vertebrados têm coluna vertebral, os invertebrados não têm. A ausência significa que eles não têm coluna vertebral. Eles são acéfalos, não possuem cérebro, possuem um exoesqueleto. O exoesqueleto é um esqueleto que fica na parte de fora. Como assim, professor? Um esqueleto que fica na parte de fora? Exatamente, não é bem um esqueleto. É uma estrutura mais rígida que fica na parte externa, na parte de fora do corpo desses animais. Aqui você pode observar uma estrela do mar e ela possui uma parte mais rígida aqui do corpo. Essa parte mais rígida, localizada aqui na parte de fora do corpo dela, é chamada de exoesqueleto. Essa é uma característica dos animais invertebrados. Os animais vertebrados possuem o que a gente chama de endoesqueleto, que é o esqueleto interno, que é esse aqui, ó. É o esqueleto que fica na parte interna, na parte de dentro do nosso corpo. E os animais invertebrados possuem uma espécie de esqueleto, porque não é propriamente o esqueleto, já que eles não possuem ossos, mas é uma parte mais rígida do corpo que fica na parte de fora. E eles também não têm crânio, não tem aquela estrutura que protege a cabeça, o cérebro, até porque eles não têm cérebro, como nós vimos aqui, ó, eles são acéfalos. Trouxe aqui alguns exemplos de animais invertebrados: mosca, caracol, formiga, minhoca, aranha, borboleta. Todos esses animais são invertebrados, não possuem coluna vertebral. E os animais vertebrados? Alguns exemplos: gato, cachorro, galinha, jacaré, macaco, leão. Todos esses animais possuem coluna vertebral, por isso que eles são chamados de vertebrados. Na aula de hoje, eu ia trazer a classificação dos animais vertebrados. Ia mostrar para vocês que eles se subdividem em peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Mas para a aula não ficar muito extensa, eu resolvi deixar isso para a aula seguinte. Então, na aula seguinte, nós vamos tratar especificamente dos animais vertebrados. Na aula de hoje, bem simples, bem curta, só para que você consiga entender esse assunto, nós falamos sobre os animais vertebrados e os animais invertebrados. Vertebrados são quem? Aqueles que possuem coluna vertebral. Invertebrados, os que não possuem coluna vertebral. Vertebrado possui osso, invertebrado não possui osso. Simples assim, para você entender de uma maneira mais fácil, tá bom? Próxima aula a gente trata sobre os animais vertebrados exclusivamente. E também vai ter uma atividade para vocês resolverem sobre esse conteúdo. Um abraço a todos e até a próxima aula.